Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Escola Historicista. Seguindo com as escolas de interpretação profética, vamos ao destaque da escola historicista. O entendimento da escola historicista é que as profecias mostram a condução divina da história. Deus é que cuida da história humana. E se estende do tempo do profeta até um conflito final da história da Terra. O que quer dizer, desde quando o profeta recebe a revelação até os últimos dias da história. Essa definição, que é uma definição tradicional, ultimamente tem enfrentado oposição, mesmo dentro do historicismo, por uma pequena corrente futurista que tem de alguma forma influenciado o pensamento historicista. Os historicistas abdicam para si a prerrogativa de ser o modo inicial de se interpretar as profecias. Por exemplo, Jesus, ao citar Daniel como um profeta e aplicar a profecia de Daniel no seu sermão profético, lá em Mateus 24, por exemplo, estaria usando a história como um dos elementos de análise defendido pela escola historicista. Então, Jesus usou o mesmo método ao citar Daniel. Se você quiser saber mais algum detalhe, esses números com asterisco indicam no final desse estudo as referências bibliográficas. Bom, quem foi Irineu de Lyon? Segundo o historicismo, ele foi um pai da igreja que nasceu pouco depois das revelações do Apocalipse, ali por volta do ano 130 até 202, e ele manteve a interpretação historicista. Um outro personagem é Tito Flávio Clemente, ou Clemente de Alexandria. Ficou conhecido como também um dos primeiros a aplicar as 70 semanas lá de Daniel com uma visão historicista. Este viveu do ano 150 a 220. Então são personagens aí do primeiro século, segundo século, que se identificam, com o pensamento historicista. Os momentos que definiram o historicismo como destaques, podemos citar aqui, no século IX, um judeu, Nahum End, foi o primeiro a interpretar os 2.300 dias de Daniel 8,14 como anos. Então, a partir desse momento, o princípio chamado de dia-ano acabou dando um novo rumo para a escola historicista. Um pouco depois, no século XII, Joaquim de Flores foi também um destaque ao aplicar este princípio dia-ano, iniciado no século IX, também para os 1.260 dias agora do Apocalipse, relacionando-o com 42 meses. Os valdenses, um pouco depois, mas mais ou menos na mesma época, provavelmente influenciados pelos escritos de Flores, ampliaram a ligação dos símbolos e expressões proféticas com Roma Papal. Estamos chegando aqui, portanto, à época dos reformadores, e os valdenses aí precursores trazendo esta mesma linha de raciocínio da escola historicista. No século XIV se firma de vez o pensamento da reforma protestante, com vários personagens como Wycliffe, John Hus, Lutero, Melanchthon, Calvino, Tyndale e outros que pensavam da mesma forma. Resumindo a escola historicista, após se acatar o princípio dia-ano ali no século IX, essa escola ganhou o apoio dos reformadores com o seguinte ponto de coerência que foi construído através desses séculos, que foi o seguinte pensamento. O sistema papal era, para eles, o anticristo, descrito sobre vários símbolos nas profecias de Daniel e Apocalipse, que são o chifre pequeno de Daniel, o homem do pecado e o mistério da iniquidade, lá descrito por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a besta, a Babilônia e a meretriz
descritos no Apocalipse. Depois desse embate, na época da Reforma Protestante, se firmou, né, o pensamento historicista dentro desta linha de raciocínio. Concluo então o que eu queria mostrar para vocês sobre a escola historicista. Até a próxima.